a gente tem aqui um usuário e a gente tem as vagas, e as vagas vão ser relacionadas a um usuário, né? Geralmente vão ser as empresas que vão cadastrar, vai ser o nome da empresa, o e-mail, o telefone, a senha, etc. A gente pode até renomear essa tabela mais para frente, mas por enquanto a gente serve para o propósito do exemplo. Então deixa eu voltar aqui agora e fazer o seguinte. Dentro da tabela user, eu vou criar um relacionamento chamado public function jobs, ou seja, as vagas cadastradas por esse usuário. E dentro desse método eu vou colocar uma sintaxe especial do Laravel de relacionamentos, que é o seguinte: eu vou retornar um this has many, e a gente vai passar a classe job, né, com a opção class para poder passar qual é o nome da classe, que seria o padrão, né? Na verdade, a gente passaria aqui como jobs, job. Essa seria a sintaxe padrão, né? E o segundo parâmetro seria o nome do campo que relaciona. Dentro da tabela jobs, a gente tem o campo chamado user ID, e é esse campo que a gente vai passar aqui como definição do nosso relacionamento. Basicamente é isso que a gente precisa de um lado, tá? A síntese que eu estava fazendo antes é o seguinte: a gente poderia utilizar diretamente aqui a classe sem ser um string, passando o class. Se o namespace fosse gigantesco ou fosse diferente, automaticamente isso aqui seria importado. A gente vai deixar assim porque esse aqui é geralmente o padrão. Do outro lado, aqui na classe job, eu vou fazer o relacionamento inverso. O que eu vou fazer? Public function user, ou seja, uma vaga foi cadastrada por um usuário. É por esse motivo que eu não estou fazendo users. Então vou colocar user. Então o que eu vou fazer? Diz. Você lembra que a gente fez has many? Ou seja, um usuário tem várias vagas. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar um belongs to, ou seja, um usuário pertence a, uma vaga pertence a um usuário, e o campo de ligação continua sendo o user ID. Ok, feito isso, a gente já tem um poder incrível de trabalho, que é o seguinte. Vou mostrar para vocês. Deixa eu reiniciar aqui o nosso terminal. Deixa eu limpar antes de reiniciar para poder ficar mais fácil da visualização. Eu vou fazer o seguinte. User é igual a new user. Na verdade é jobs user, né? Então, o nosso usuário, vamos setar as informações básicas dele, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente tem aqui no usuário nome, e-mail, telefone, senha e token a gente não vai definir agora porque a gente não está trabalhando com autenticação ainda. Então, vou colocar o username é igual a Acme LTDA. Opa, eu esqueci do igual, né? Desculpa. Atribuição. User. E-mail é igual a acme@acme.com, e o user phone é igual a operadora 99, telefone 8888-7777. Vamos salvar esse usuário, tá? Com o comando save, exatamente o que a gente fez para os nossos jobs aqui, né? Então veja aqui, jobs, a tabela user, vamos atualizar. O que acontece? A gente já tem a nossa informação salva. Mas vejam que como a gente já tem um usuário com o ID 1, e aqui em Jobs a gente falou que a vaga 1 pertence ao usuário 1, e a gente tem um método dentro do model user chamado Jobs, o que a gente pode fazer? A gente pode verificar através desse usuário quais são os jobs. Você não precisa passar aqui o método, tá? Porque é um assessor do relacionamento. Se eu rodar esse comando aqui, o que ele vai me retornar? Ele vai me retornar todos os registros da tabela jobs, né? Todos os modules jobs relacionados a esse usuário. Então, a partir de um usuário, eu estou recuperando quem são os jobs. Então, você lembra que a gente definiu o relacionamento inverso? Então, vamos fazer o seguinte, vamos começar do zero, tá? Deixa eu cancelar, começar novamente. Opa, deixa eu limpar aqui para vocês. Tá, faltou o return aqui, tá? Vamos começar o exemplo de novo. O que a gente tem? Job é igual a jobs job,
find 1. Estou buscando a vaga de ID 1. Achei ela, eu posso descobrir quem é o usuário que cadastrou essa vaga a partir da instância da vaga através de job user. E aqui ele já me mostrou que o responsável por ela é a limitada. Então, basicamente, essa é a forma muito básica de se trabalhar com relacionamentos. A gente não vai avançar muito ainda nessa série. A gente vai fazer outras complementares depois que a gente terminar essa, falando sobre diversos outros tipos de relacionamento e coisas mais complexas, né, mais avançadas do Eloquent e do banco de dados, mas por enquanto a gente vai se ater ao básico para a gente não ficar muito perdido, né, porque essa série basicamente é mais voltada para iniciantes. Uma outra coisa que eu posso mostrar para vocês para poder complementar isso que a gente falou é o seguinte: se eu tenho um user, vamos colocar aqui user, jobs, user, find. Eu já tenho um usuário, né? E eu quero criar uma vaga para esse usuário. Em vez de eu passar automaticamente o ID, eu posso fazer o seguinte: user, jobs, e eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar ele como um método, tá? E vou passar o método create. E aqui dentro eu vou passar, eu não posso fechar por causa aqui do terminal. Vamos colocar aqui como quais são as vagas aqui? São title, description, title, vaga, programador, Java, e description vai ser vaga sênior muito louca. Ok, feito isso, eu posso fechar o nosso array, fechar aqui, vejam que a gente não está definindo qual é o user ID, a gente está criando a vaga a partir do usuário, para que dessa forma aquele campo seja preenchido automaticamente. Vejam que o user ID já foi setado como 1, o ID da vaga é 3 e as informações foram persistidas. Vamos fazer novamente só para recapitular. Um usuário, você quer recuperar as vagas dele, e vejam que agora ele tem mais de uma vaga, né? Ele está retornando todas as vagas cadastradas. E a gente pode fazer através de uma vaga. Vamos buscar uma vaga aqui. Jobs, job. Find 1. A partir de uma vaga, você pode descobrir quem é o user. Ok, basicamente é isso. A gente cobriu o relacionamento básico. E nas próximas aulas a gente vai continuar dando sequência, construindo a nossa aplicação. É isso aí, obrigado.